Fala pessoal, sou eu de novo, Fagner Socila. E hoje o Fernando Bernini, eu. Papo de salão no ar. E hoje, pessoal, nós temos dois convidados. De peso. Mais que especial. Um de peso, o outro até que não, né? Posso apresentar eles? Deve apresentar. Nós estamos aqui com Marta Lemes e Marcos Vinícius. Eu vou usar um pronome neutro aí, que vocês são muito fortes pra gente poder errar alguma coisa. Então vamos começar no neutro aqui. Mas brincadeira, é a Marta Lemes e o Marcos Vinícius. Isso me ajudou. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Fernando, e que casal bonito, hein? E eu não sou doido de falar o contrário. A gente tá Como é muito que perto. fala? Olha o tamanho do cara que faz jiu-jitsu, boxe e balé ainda, faixa preta. Alterofilista. Mas ele é faixa preta. Cara, e eu vou falar uma coisa, viu? Eu corro pra cacete, então deixa essa porta aberta aí, viu, gente? Pessoal, sejam bem-vindos. É um privilégio receber vocês aqui no Papo de Salão. Estamos muito felizes. O Papo de Salão nasceu de uma iniciativa nossa de poder aproximar dos fornecedores, dos parceiros, dos clientes Socila. Cliente Marta Lemes, que eu tive o prazer de conhecer no salão, chegou ali um dia ali, acabou fazendo uma unha e foi voltando. E com aquela energia maravilhosa, boa, que todo mundo merece conhecer, trouxe para compartilhar aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Começando pelas damas. Marta, conta um pouquinho de você aí. Então, obrigado pelo convite, primeiramente, vocês. Eu adoro o salão, eu falo com todo mundo que ali é um lugar assim, que eu me sinto feliz, porque além de ter o atendimento que a gente gosta, né? É um lugar que eu vejo que quando precisa levar a criança, faz de tudo para eles estarem felizes lá dentro. Todo mundo tem com a carinha boa, tenta resolver qualquer problema que tiver ali, quer fazer alguma coisa na hora, tudo é resolvido. Então é um lugar que eu gosto de estar também. A energia como que te cliente. cativou, né? Obrigado pelo Exatamente. elogio. Muito legal. Dá um trabalho, mas a satisfação maior da gente é esse, de ver esse sorriso estampado no rosto de todo mundo. Né? Então, obrigado. Obrigado a você. E no mais, conta pra mim, Marta Lemes trabalha com o quê? Você me falou que é biomédica também. Então, eu sou biomédica e sou educadora física também. Primeiro eu comecei trabalhando com educação física, dei muito tempo de aula, cheguei a competir também na época. E dei personal. Essa competição seria o quê? Uma competição de musculação? O que era? Fitness? Fisiculturismo. Fisiculturismo. Casal Uau! fisiculturista. Que casal. Nossa, imagino já um passando um rolinho no outro. Imagina a briga do Whey lá. Esse Whey é meu. Não, mas vamos lá. Deixa eu corrigir isso aqui, porque na verdade as pessoas confundem fisiculturismo de uma mulher grande. Na verdade, A pessoa maior do mundo. Não, é definida. mas a categoria, porque existem várias categorias femininas dentro do fisiculturismo, que a gente chama de bodybuilder, né? Que é a construção do físico. E a categoria da Marta era uma categoria que a gente classifica ela de wellness. E é uma categoria que, assim, ao meu entender, que mantém os traços femininos, deixa aquele físico torneado, aquele físico trabalhado, que a musculação dá. Mas mantendo a feminilidade da mulher. Mantendo Não a achei que eu ia nem falar feminilidade. essa palavra. Então isso é uma categoria um pouco diferente das outras, porque exige uma agressividade um pouco maior quando se diz respeito ao físico. Eu fico pensando em termos de dieta, a dificuldade que deve ser para construir um corpo nessa modalidade, né? É daí que veio a sua paixão por nutrição? Na verdade, a sua paixão por nutrição. Foi assim que vocês se conheceram ou não, né? Talvez, eu acredito que foi. Já tô imaginando aqui. Cara, foi. A gente se conheceu na academia do Maradona. Maradona é um cara muito conhecido no meio do bodybuilder. É um sinônimo, né? É o Fernando Maradona. A Marta era estagiária lá, ela tem a formação de educação física e hoje de biomédica, mas a primeira formação dela foi de educadora física e ela é estagiária lá, se eu não me engano, em 2009, 2008. Desculpa, 2008 mesmo, porque senão ela vai brigar comigo. Não erra a data, não. 2008. Posso errar a data, não. E aí, Essa data você pode errar, você não pode errar o dia do... aí não pode virou errar, um problema. Exatamente. Mas enfim, aí eu era um cara que sempre tive o sonho de ser bodybuilder e eu sempre tive uma estrutura para isso e sempre treinei para isso. Então, eu procurei um cara que era referência na área, no caso, esse cara é o Fernando Maradona. E aí eu fui para lá, para a academia dele,
Cheguei lá, conheci a Marta um tempo depois que ela entrou Então lá. o esporte juntou vocês. O Mas esporte espera aí, nos essa uniu. aí é a visão dele. Eu quero ver a visão dela. Foi mas bem espera aí assim que ou o- foi diferente? Peraí que o Marcos Vinícius não apresentou Eu acho ele, que rolou não. uma A gente- conquista. A gente está acelerando aqui, mas o Marcos Vinícius não falou quem que ele é. Sim, Conta pra então, gente, Marcos. Eu sou nutricionista. Eu sou formado desde 2010. Tenho algumas especializações. Gosto muito da área. Eu até brinco com o pessoal que assim, eu sempre respirei nutrição, porque desde novo, quando eu comecei a musculação, que eu contei para vocês aqui, pro Fagner, que eu comecei a musculação... Muito jovem, seu pai muito acabou te jovem, que acompanhando. meu pai me introduziu no salão de musculação para evitar que eu tivesse lesão No futebol. porque meu pai... Que Você visão. canhoto, né? Que visão. Porque eu viu? era Que visão. canhoto, eu sou canhoto, né? Sou canhoto só de pé, tá? De mão eu sou destro. E aí, Que loucura. loucura. Não, E meu filho é o contrário. Exatamente. E meu O filho é o Romário contrário. é assim, tá? E meu filho é o contrário. Meu Joga filho é pedra canhoto com a de mão e chuta com a outra, né? Exatamente. É. É bom que o cara é pego de surpresa, né? É verdade. Não, no boxe mesmo, você também falou que é lutador de boxe, mas lutou olha que boxe. interessante. Eu só escrevo com a direita, mas todo o meu domínio maior é na parte esquerda. Então, por exemplo, eu faço toda a minha base do boxe é na parte esquerda. Eu vou treinar jiu-jitsu, parte esquerda. E acaba confundindo as isso aí. pessoas, Acaba né? confundindo. Então, a minha base é toda de canhoto. Só que eu escrevo com a direita, chuto com a esquerda. Que legal, que A massa. minha maior força advém do lado esquerdo. Que legal, aí, isso aí é dando diferente, eu continuidade não aí conhecia isso. É interessante, né? Então, assim, aí dando continuidade na minha apresentação, então, assim, desde novo eu fui introduzido aí A nutrição, no meio. você se apaixonou pela nutrição. Porque, na verdade, é o seguinte, como eu comecei a fazer futebol e eu comecei a perceber que eu só melhorava o desempenho no futebol, recuperação mais rápida, eu conseguia correr mais, eu conseguia manter o peso, baixar percentual de gordura, quando eu comia melhor. Então, aí eu comecei a atinar para o negócio. O negócio é alimentação. O negócio era alimentação. Aí meu pai me colocou na musculação e eu só consegui melhorar na musculação, de fato, quando eu fui no primeiro nutricionista da minha vida, que era uma mulher. Se eu não me engano, essa menina, eu fui consultada por ela em 2001, se eu não me engano. Foi em 2001, mais ou menos. Aí. Lá na clínica que a Marta trabalhava, não, né? Isso é anterior até, né? 7 anos antes até. Na verdade, não foi 2001 não, cara. Foi 2001 não. Eu até falei errado aqui. Na verdade, Mas eu fiz confusão. Você estava falando uma questão de alimentação e exercício físico, né? E eu sempre falo com a minha esposa. Falo, Bozão, fala assim, galera, Bozão, se você não tiver um aporte nutricional, não adianta gastar tempo nem energia com a academia, porque o resultado vem muito mais devagar. Você acha que eu tô certo nesse conselho que eu dou para ela? Cara, eu acho que você tá completamente certo. Então fala com ela, por favor. Chama Larissa Bernini. Larissa, Bernini. você tem que entender o seguinte, Larissa Bernini. Bernini. Larissa Bernini. Isso. Larissa Bernini. Seguinte, você faz musculação 1 hora por dia. Você come pelo menos 3 vezes por dia. Então, a comida já é superior a qualquer atividade física por esse motivo. Se você é uma pessoa que faz mais refeições, isso aí vai só dificultando ou melhorando o seu resultado na academia. Mas a dieta dela é boa. Ela come basicamente arroz, batata frita no almoço e de sobremesa muito doce, entendeu? Então Gostosinho. E ela ótimo. parece que ela é frequentante daquela academia, né? De que entrega tudo dentro de casa. O iFood. Essa academia é muito legal. Mas você falou uma coisa aí que muitas pessoas, de repente, né, elas ficam naquela coisa de aumentar peso, diminuir a quantidade de repetições, aumentar as séries, mas não pensa tanto nessa questão aí da alimentação. E nesse sentido, vocês como casal, vocês foram complementares nessa parte física de vocês, baseado assim na profissão? Foi isso assim? Com certeza, né, amor? Vocês se conheceram na academia, igual você falou, você começou a treinar, não era isso? Não, na verdade eu Chegou a trabalhava competir, na academia. Aí, Você foi competir depois que você conheceu ele, seria isso? Você começou na a verdade, malhar? quando eu entrei na academia do Maradona, lá tem muito atleta, né? E é uma referência. Então acaba todo mundo influência animando, eu ali. vou também e tal, foi aquela coisa. E eu trabalhava e ele treinava lá, né? Na verdade. E aí a gente se conheceu lá mesmo. Quando eu treinei, quando eu fui Mas atrás... você sempre foi grandão assim?
Eu sempre tive uma estrutura. Eu puxei isso da minha mãe. Meu pai ele é mais magrinho, A família assim. dele toda é gigante. Mas a família da minha mãe ela tem uma estrutura maior. Quando você fala de estrutura assim, é aquelas posições que aparecem muito comuns na internet? Endomorfo, isso exatamente. É que a gente chama de biotipos, né? Ah, os biotipos. Eu vi isso aí. Eu sou o na capa, barrigudo. Eu sou esse. Mas aqui, toda genética é boa e ruim. É. Ela vai ser boa para alguma coisa, então normalmente quem tem facilidade de engordar também tem capacidade de ganhar mais massa. E quem é mais magrinho, por exemplo, você é ectomorfo, você tem mais dificuldade de ganhar, então você vai ter que tirar o atraso na dieta, comer um pouco mais, mas você também perde gordura com facilidade, entendeu? É isso. Isso é legal. É isso hein? aí. Eu E tem concordo o plenamente com você. mesomorfo. O mesomorfo é o meio termo, ele ganha fácil gordura e músculo e perde fácil também. Ele é a genética boa, assim, boa assim, né, entre aspas. De acordo com o estímulo, ele vai melhorar ou piorar, entendeu? Mas De se fosse pra acordo com escolher um dos três, assim, o que é melhor ser? A gente não escolhe, a gente nasce assim, né? Mas o que é? Depende do objetivo. Depende de como você tá. Isso é um ditado antigo, eu não vou lembrar agora como é que ele é falado, mas sempre o melhor caminho é o do meio, né? Então é o mesomorfo. Mesomorfo é o melhor caminho, porque é uma pessoa que consegue desenvolver melhor a massa muscular e consegue manter um percentual de gordura um pouco menor. Entende? Então ele é um cara privilegiado ali. Privilegiado, E o melhor físico que você vai ter na vida é aquele que você respeita a sua genética. Então, se você é um endo, você tem que se comportar como um endo. Não adianta um endo querer ser ecto. Ele não vai chegar, entendeu? Então a pessoa tem que se conhecer primeiro. Tem que se conhecer. Aí ela vai conseguir o melhor físico que ela consegue. Assim, vai chegar no melhor físico dela, de acordo com a alimentação e treino, respeitando a genética. Isso daí, gente, é muito importante vocês falarem para quem não entende, porque tem muita gente que não se aceita. Não se aceita. Porque não entende seu biotipo. Mas eu quero ser um mesomorfo. Você pode ser, dependendo Só nascer de novo, né? Exatamente. Ou comprar, né? Mas, brincadeiras à parte, faz todo sentido. Por quê? Porque quando a pessoa entende qual que é realmente o biotipo dela, ela não precisa se deslocar para outro biotipo e ela pode se tornar a melhor versão daquele tipo de biotipo. Exatamente. Que eu acredito que é o que o atleta busca, né? O Fagner, é bem interessante esse assunto, porque é o seguinte, a pessoa... Ela vai conseguir dar o melhor dela dentro daquele biotipo que Deus proporcionou para ela. Daquilo que ela tem. Então, ela vai ter a melhor versão da estrutura que ela tem, que foi disponibilizada para ela. Então, se a pessoa começa a se espelhar em outra, e às vezes ela tem um ídolo, e aí ela acaba ficando frustrada, porque às vezes não tem nada a ver com o biotipo dela. Marcos, você falou uma coisa genial e eu falo para todo mundo hoje que é uma das doenças da atualidade, as pessoas não sabem. Sabe qual que é a maior doença da atualidade? Comparação. Comparação. Tá todo mundo se comparando, rede social em tudo. E você falou uma coisa genial. Eu tenho um ídolo que eu cresci acompanhando todos os filmes dele. Você deve saber quem que é, o Arnold Schwarzenegger. Ganhando todos os Mr. Olímpia, o cara era um sinônimo. E às vezes ele subia numa competição onde que ele era menor do que os caras. Mas a simetria dele, a harmonia dele. Exatamente. Ele não se preocupou em ser maior do que ninguém, ele não estava ali para isso. Mas dentro daquilo que ele era... Exatamente. E ele ganhava, eu acredito que muito por isso você deve, como ninguém, ter propriedade para falar isso pra gente. Seria isso? Na verdade, o fisiculturista hoje, o bodybuilder, ele busca a perfeição de um físico, né? Então, quanto mais próximo do perfeito, mais chance dele ganhar. Então, a gente tem curso de arbitragem também, tá? Eu e a Marta temos também. Então, assim, a gente, no curso de arbitragem, a base E o que avalia no curso? Então, é proporção, simetria e volume, e também densidade, profundidade e tal. Essas coisas contam muito. Então, assim, não adianta você ter o melhor quadríceps e ter um peitoral defasado. Exato. Porque você está assimétrico. Perfeito. Não adianta você ter as costas gigantes. Larga demais e o peitoral. E o quadril também gigante, porque você não faz uma linha bonita. Você não é bonito de se ver. E nós tivemos um brasileiro aí que chegou em segundo lugar no Mr. Olímpia recentemente, né? Ficando atrás só do fenômeno que é o campeão Sebum, né? Na verdade, você está falando do Dino, né? Exato. O Dino, ele foi... aí é o bodybuilder clássico, né? Isso. Sim, o Dino é um físico muito bom, mas olha para você ver que interessante. É um menino humilde, né? É um menino muito humilde, um menino muito novo. Outro dia eu vi um comentário dele muito legal aí, fica essa dica aí. Falou, o cara chegou lá comendo batata. Imagina se esse cara fosse incentivado antes. Então, aí a gente está falando do potencial genético, né? Exato. Que ele tem. E aí
isso é importante a gente passar essa informação, que serve de exemplo para muitas mães, muitos pais que às vezes querem exigir muito do filho, que ele se torne um determinado atleta, por exemplo, ou que ele fique... Isso aconteceu com você, né? Seu pai te arrastou você fala salão de... Musculação. De musculação. E por que ele não fala academia? Porque assim, antigamente falava salão de musculação, né? Ou então ginásio. Antes era regime. Nós estamos falando com o vovozinho do treino, então. Hoje é dieta. Porque todo mundo hoje fala Smart Fit, Pratique Fitness, entendeu? E o cara não, salão de musculação. Salão de musculação ou ginásio, né? Eu fui apresentado à academia dessa forma. Você vai para o salão de musculação. Mas lá na academia, quando você começou, você foi direcionado para fortalecer o músculo pro futebol ou não? Você só foi para academia? Eu comecei para isso, para evitar que eu machucasse. Mas a galera já instruía, baseada nisso. Aí eu comecei a ter um rendimento muito, muito bom, muito rápido, e eu comecei a gostar. Aí aquelas paradas da genética, né, e tudo mais. E assim, infelizmente, né, a gente fica muito preso à estética. Então eu comecei a melhorar a estética. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha de 12 para 13. Não, muito novo. 12 para 13 anos, Você tá com um filho chegando na cidade, aí como é que vai ser? A gente já quis colocar na academia, não deixaram ainda. A Marta tentou, mas a academia não autorizou. Entendi. Mas talvez como uma brincadeira, uma recreação, acho que já faça sentido, né? Já. Porque no CrossFit tem isso, vocês sabem, né? Tem um envolvimento kids ali, que os meninos já vão brincando, correndo, organizando as coisas que eu acho muito legal, em trabalhos em equipe, que incentiva muito bem. Você já põe num caminho legal, né? Sim, E faz a parte fundamental, né? Porque criança tem que aprender correr, saltar, rolar, tem um tanto de qualidades, porque no futuro ela pode utilizar isso, que seria o ápice da capacidade motora dela, né? Então, você como educadora, Marta, você entende que faz sentido hoje para uma criança crescer nesse ambiente? Vai fazer um diferencial para ela, sim? Para mim, sim. Não esqueça como musculação, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando só de aproximar uma criança para ela evoluir e já criar esse hábito. Exato. É o que eu falo. A criança, ela precisa ter a dimensão, não somente através da obrigação, claro que se ela não seguir determinadas regras de alimentação e tal, a gente vai colocar ela para comer do mesmo jeito, né? Perfeito. Ela tem que comer. Mas assim, ela vai crescer mais saudável. E a gente faz essa base na infância, porque mudar hábito depois de velho é muito difícil. Perfeito. Então, por exemplo, a pessoa que cresceu acordando, comendo só porcaria... Biscoito recheado com Coca-Cola. Inclusive, eu fiquei sabendo que tá na dieta aí, né? Delícia. Pra hipermetrofia. Aí eu vejo assim, que não é que ela não vai mudar, ela pode mudar, mas é muito mais difícil um adulto mudar uma vida inteira, né? Igual esses casos que às vezes a pessoa chega... Não, disciplina na infância é muito importante. É muito importante. E mesmo que seus filhos não façam musculação, eles talvez... fazem futebol ou jiu-jitsu. Já tem outros esportes. O jiu-jitsu é uma coisa legal, acho que herdou do pai, né? O jiu-jitsu disciplina muito, né, cara? Ele dá aquela... Noção de Toda a arte marcial ali como um todo, né? Aquela coisa que a gente não tem mais hoje em dia, que é o tal da hierarquia, cara. Você respeitar o cara mais velho, mais graduado, mais experiente. Isso é interessante. O profissional também, né? Que você vai até ele te dá ali uma anamnese. Mas no jiu-jitsu o cara aprende na prática a respeitar o mais velho ali, ou mais... por bem ou por mal. Pela cor da faixa, pelo menos, né? Não, você falou uma coisa muito legal, Fernando. Não é só pela cor da faixa, não. Você é o quê? Barra Gracie? Eu sou da Gracie Barra. Gracie Barra. Então ele já sabe como é que é. Não é necessariamente somente cor de faixa. Sim. Lá existe uma hierarquia tão forte também quanto as pessoas mais velhas. Sim. Então se chega ali um senhor e ele está começando, ingressando no jiu-jitsu, ele tem toda aquela questão de respeito que é passado e que faz muito sentido. É muito interessante. A disciplina da arte marcial como um todo é muito legal, né? Você deve ter treinado com Irapuru, com Draculino, com Danilo, essa turma toda aí. He-Man. Eu conheço essa turma toda. Na Pampulha. Exato. Né? Hoje eu treino na Gracie Barra Matriz, que é ali no bairro Santa Lúcia. Aqui na Hidra. Na rua Hidra, exatamente. Você lá tá com Caloquinha. O Caloquinha e o Serginho Benini. Serginho Benini, isso mesmo. Que é um fera, né? É quase parente seu, tá vendo? É por um R. Por um R. Sérgio Benini. Gente boa, os dois eu sou fã dos dois, incondicional. Os dois são exemplo de humildade, de disciplina. Gosto muito. Mas chega de falar deles, já estão. A vida ganha. Vamos falar de vocês dois. Conta pra mim, como é que foi essa estrutura, essa união, a empresa que veio tudo junto, acalhando, você partindo para um setor de estética, porque você veio da educação
Como você falou, física. Isso. Logo na sequência deve ter pintado para você uma necessidade, porque vocês estavam buscando muito a relação dessa simbiose, que não é só ser bonito, não é só padrão de estética, é ser bonito e saudável, porque afinal de contas, todo mundo busca isso. Cara, E não com questão de ego, é muito mais que isso, é saúde. Como é que foi essa busca entre vocês dois nesse sentido? Porque houve a união de vocês dois e casar isso, como é que foi? Ô Fagner, você tocou num assunto também muito legal, porque é o seguinte, a gente sempre busca primeiro a estética, né, e deixa de lado a saúde. Então, os estudos hoje falam pra gente, principalmente, na verdade, a Organização Mundial de Saúde fala pra gente que existem, a nível mundial, mais magros doentes do que obeso Essa doente. informação é muito legal. Fala olhando lá para todo mundo lá. Mas é importante deixar claro aqui que a obesidade ela é uma doença. Sim. A obesidade também é uma doença. Só que assim, a obesidade ela acarreta outras doenças, mas existem doenças muito mais graves que a pessoa magra tem e ela só vai procurar se orientar, se tratar quando ela começa a ficar limitada a nível de coisas cotidianas. Para trabalhar, para colocar roupa, para fazer uma coisa que ela gosta, por exemplo, para fazer compra. Cara, você jogou uma carapuça pro alto aí, caiu aqui em mim. Poxa vida. Imagina. Eu a cada 3 ou 4 anos eu tenho que fazer uma fisioterapia para fortalecer lombar, essas questões todas, que eu já comecei a ter, sou sedentário e assumido. Sim. Né? Então eu já comecei a ter, às vezes, um pouco de profissional, né? Profissional, de Aí, carreira. tá vendo? O ectomorfo, nesse sentido, tá vendo? Incentiva, você né? fica bem com você mesmo se declarando sedentário, entendeu? Fica tranquilo. Mas Olha a que cada colocação 4 anos bacana aí que eu ela tenho que falou, fazer tá vendo? Tem que tomar muito cuidado com o biotipo, porque o biotipo que tá te enganando. Porque como você tem uma facilidade muito grande, igual você falou, de eu dou uma perder ou de relaxada no ganhar... exercício físico. Igual mulher, normalmente, quando é magrinha, ela é mais desleixada com a academia. Você vê normalmente que é um perfil Com que a ou saúde, era né? gordinha, ou era muito complexada, que era magra, né? Mas a gente vê o quanto as pessoas não fazem atividade física porque são magrinhas e falam, eu tô magrinha, tá tudo bem. Mas, Marcos, você foi em cara. cima, cara. É isso. De tempo em Marta, tempo eu tenho fica que essa fazer, dica porque aí, se eu não ó, tomar tem que falar cuidado, pra eu dou uma todo mundo. travada na Você que é coluna. magrinha demais aí, que tá achando que tá ok... Então assim, a pessoa ela resolve se cuidar porque a estética tá incomodando ela. Ela vai Então a pessoa que tá incomodada com a estética dela, ela vai procurar fazer uma dieta, vai procurar entrar na academia, e não por causa da saúde, e sim pela estética. Mas a gente tem que reverter esse quadro, essa percepção. E o legal que você falou, olha só, eu não preciso procurar um médico para poder saber sobre isso. Posso ir direto no nutricionista. Com certeza. Hoje, assim, tem até uma frase que o Lai Ribeiro usa, que assim, se os médicos não se atualizarem, os nutricionistas de hoje serão os médicos de amanhã. O Lai Ribeiro fala muito isso, porque é o seguinte, a chave de todo sucesso da saúde está relacionada diretamente e indiretamente com o ambiente. E não existe nada mais ambiental do que a alimentação. A alimentação corresponde a 85%. Você é aquilo que você come. Exatamente. Nós somos o que comemos e o peixe morre pela boca, né, cara? Então, assim... Poxa, cara, bom demais. A gente não tem para onde correr. E não é difícil de me matar não, viu, cara? iFood, E eu amo você. Eu escuto muito isso no consultório, que eles falam assim, mas minha avó, ela fumou a vida toda, morreu com 100 anos. Tudo bem, sua avó morreu com 100 anos. Se ela não tivesse fumado, ela ia morrer com 120. Então, Exato. assim, essas coisas que a gente tem que começar a ter... A gente tem esses paradigmas aí que são eternos, Então, talvez. e a minha função hoje maior é quebra de paradigma. A minha maior função hoje. O mais legal é que, assim, por exemplo, o trabalho que a gente faz lá, na verdade, é um trabalho que dá para fazer as duas coisas. É a saúde e a estética. Não precisa um excluir o outro, entendeu? Porque às vezes a pessoa associa dietas à saúde, outros tipos de dieta à maromba, exemplo. Sim. E dá para conseguir as duas coisas com planejamento. A palavra dieta ela já ficou um pouco complexa, né, no psicológico das pessoas. Não, mas quando fala assim, eu vou no nutricionista fazer uma dieta, ela já pensa em restrição, em adição de itens que ela não gosta de comer, que não dá prazer. E no final das contas as coisas evoluíram tanto, a profissão evoluiu tanto que não é mais nada disso. Né? Eu tenho uma amiga que é doutora em estética, e ela fala completamente isso. Não tem problema o chocolate, né? Não tem problema o churrasco com a gordura, não tem nada disso. Tudo é questão de quantidade, de dosagem, de frequência, né? Então, eu falo sempre alinhar a expectativa do que o cliente quer. Porque tem cliente que ele quer só viver bem e tá tudo bem. Então a dieta dele provavelmente vai ser uma dieta mais permissiva. Se o cara fala, eu quero chegar num nível X,
Aí a dieta dele já... Um atleta consome 40 mil calorias, né? Então, a dieta da pessoa ela vai ser relacionada com a atividade que ela tá ali, com tipo... O que eu acho interessante é que vocês passaram por essas etapas. Sim, vocês dois competiram, vocês dois foram atletas. E você sabe exatamente o que é viver regrando e o que é ter uma boa qualidade de vida. Eu acredito hoje que vocês estão no auge da vida profissional de vocês e entender o que é a felicidade alheia das pessoas. Até mesmo como profissionais, vocês têm capacidade de orientar as pessoas da forma melhor, igual você falou. Essa união de beleza e saúde, igual você falou, ela necessariamente ela não tem que ser uma obsessão. Mas o que mais te procuram lá na clínica? Então, no meu caso, é a parte corporal. Então, eu trabalho com harmonização corporal. E aí entra todos os procedimentos para melhorar um físico. Então, assim... Desde emagrecimento, perda de gordura localizada, melhora de bumbum, estímulo de colágeno. Então, melhora de bumbum deve ser muito procurado lá, porque afinal de contas o bumbum é a paixão nacional. Por que essa obsessão com o bumbum, Marta? Eu acho que é um padrão brasileiro, ao meu ver. E as mulheres gostam de ter e eu vejo que quando melhora, fica com a autoestima melhor também. Ah, legal, então, faz por sentido. Exemplo, eu tava até rindo, tem uma moça que eu tava conversando com ela, ela falou assim comigo. Eu sou magrinha, não tenho bumbum, e aí quando eu vou pra praia eu fico sentada na cadeira, porque eu não tenho coragem de levantar na frente do meu marido. Então, assim, é uma coisa que às vezes bloqueia a pessoa num ponto que ela trava outras... Tá além ali, né, do psicológico dela, e você tá falando que às vezes até limita ela de divertir, de aproveitar um lugar de por causa... um biquíni, sabe? E ela não deixa de ir, às vezes, pra agradar, né? Mas chega lá, ela fica totalmente limitada. Fica. E existe solução pra isso? Existem várias. E aí, é o que a gente está conversando. Eu gosto de trabalhar com a estética, mas a saúde, ela vem primeiro. Então, eu não faço nenhum tipo de procedimento que eu vejo que pode lesar o paciente nesse sentido. Então, preenchedores definitivos, eu não gosto de trabalhar. Por exemplo, o PMMA... É muito famoso, né? Tem é gente aquele que desce pra coxa. Desce pra O canela. pé fica inchado. Ele é o seguinte, ele é um preenchedor definitivo. E Sim. Eu não gosto de trabalhar com nada que seja definitivo, no caso dele, por segurança, mas também eu acho que a pessoa tem o direito de querer mudar. Então, por exemplo, se a pessoa é jovem, ela quer ter um glúteo grande, e aí depois ela tem 60 anos e ela quer ficar slim, quer ficar magrinha. Ela tem que ter o direito de e aquela tá coisa acontecendo também, né? essa tendência agora muito forte dos silicones. Não sei se você está acompanhando. Muitas mulheres colocaram... Exatamente. É aquela questão, né? A ciência ela evolui todos os dias. Para que você vai usar um produto que é definitivo, sendo que 2 anos pode ser que o que eu apliquei agora saiu, mas vai ter uma tecnologia superior, né? Enfim, então realmente acho que é uma linha muito importante essa sua. É uma forma profissional consciente de trabalhar. Né? E aí, assim, a gente tem lá vários tipos de protocolo de acordo com cada pessoa. Então, por exemplo, tem o protocolo que é um muscular, que é um dos que eu mais gosto, por sinal, porque eu associo a parte de educação física com a estética, que na verdade é o seguinte, por exemplo, a mulher ela se queixa da cavada lateral no bumbum, ela tem aquele buraquinho na lateral do bumbum, sabe? Ah, sei. Que chama depressão trocantélica. Depressão trocantélica. E aí, às vezes, as pessoas... Pra mim era um charme. Mas tudo bem. É o hip dips. Né? Exatamente. E aí, na verdade, ela procura um profissional e o profissional vai lá e preenche o glúteo dela na lateral. Só que a maioria dos casos não precisa de preenchimento. A pessoa consegue resolver isso com exercícios específicos. Então, isso é fraqueza de glúteo médio, por exemplo. Como educadora, você tem uma consciência maior do que isso e você dá essa solução para a pessoa. Isso. Aí, normalmente, o que acontece? A pessoa ela tem uma dominância muscular. Então, de acordo com os nossos padrões de hábitos de vida, de postura do dia a dia... Genética. Aí começa a ter alguns músculos que ficam muito fortes e outros músculos que ficam inibidos. E um músculo inibido, ele não vai melhorar mesmo você treinando. Então, você pode ir para academia, fazer 1 milhão de exercícios de glúteo. Se ele tiver inibido, ele não vai evoluir. Ah, então tá explicado porque eu não tenho bumbum. Agora eu entendi. O malho e não acontece nada. E aí você consegue... Marta tá aqui para te dar as dicas para isso. Quem sabe se não malha no bumbum e você não vai ficar com... A sua dor lombar, eu tenho certeza que você conseguiria resolver ela. Olha aí. Sem fisioterapia. Já vamos marcar a consulta. Mas o interessante é que quando uma pessoa também inicia um processo de emagrecimento, o processo de emagrecimento, quando a pessoa chega no objetivo dela, a gente consegue identificar também algumas deficiências musculares, alguns desequilíbrios musculares.
Porque às vezes a gordura estava tampando, estava mascarando essa deficiência. Uma delas é esse buraquinho que fica na lateral do bumbum ali. E aí, às vezes a pessoa acha que ela ficou com aquele buraquinho pelo fato dela ter emagrecido muito. E não é bem assim. E é onde que a gente mascarado na final das contas. Onde a gente faz o nosso trabalho em conjunto. Porque às vezes a pessoa subiu muito de peso, no caso assim, um cara subiu muito de peso e aí o cara começa a ter sinais que vai ter estria, por exemplo, a Marta entra associada comigo. A pessoa emagreceu demais e a pele sentiu, a Marta entra junto comigo. A bola de bichar, porque a bola de bichar nada mais é do que um tecido gorduroso. Isso aqui é uma das últimas a sair, inclusive, né? É uma das últimas a sair, dependendo da fase da sua vida. A pessoa idosa, ela perde isso aqui com mais facilidade. Tanto é que o idoso, ele tem o rosto... Eu já vi uma solução em casal para mim. Olha só, eu tenho uma característica que é a seguinte. Vou aproveitar e vou fazer uma consulta aqui, né? Lógico. Nós estamos aqui para isso. Eu ganho peso, né, membro superior. É peito, barriga, praticamente. Eu perco peso, eu perco nádega e coxa. Eu vou ficando cada vez mais uma casquinha de sorvete. Eu não sei o que eu faço mais. Então, vocês são uma solução conjunta para esse tipo de problema que eu tenho, por exemplo. Né? Numa consulta com vocês, eu vou ter uma parte nutricional específica para isso e uma parte toda ali de estética e também dessa parte educadora física para essa questão também. Seria isso? Com certeza. A gente consegue te orientar melhor e a gente consegue te dar um equilíbrio, um físico mais harmônico dentro da sua estrutura. Porque essa é uma característica que eu tenho de vida, assim. Eu engordei a superior, eu emagreci a inferior. Então eu vou ficando cada vez... Mas essa característica, cara, ela tem uma relação com a dedicação que você dá no treino. Vou te falar, a minha dedicação é total, totalmente zero. Zero. Mas então, se você está disposto a mudar, você vai conseguir ter muita melhora. Uma melhora muito substancial. Só que você tem que pagar o preço, né? Porque o resultado ele é do tamanho do seu esforço. Não adianta. Sempre, tudo na vida, né? Não adianta. Então você quer ter aquele resultado, mas você não tá afim de pagar o preço. Mas então... tem uma coisa errada, que eu tô tomando whey protein à noite, eu não tô ficando forte de manhã, cara. Então, não sei. Mas até quem tá no hospital pode tomar whey. É, entendeu? Uma suplementação. O whey, ela é uma suplementação e é uma proteína, né? Então a gente sempre brinca disso, né? Porque o pessoal fala assim, posso tomar whey, é pra crescer, é pra secar? Vai depender do restante, do ajuste dietético do dia, né? Não é porque a pessoa malha e toma whey que vai ficar forte. Não. Porque todo mundo quer comprar whey. Vou começar a treinar, vou atrás do whey, não é assim? O whey é um suplemento... É um gatilho, né? O whey é um suplemento, acho que deve ser o suplemento mais falado, né? Ele e a creatina, todo mundo ouve falar do whey e da creatina. E o pessoal usa muito o whey pós-treino, mas o whey ele pode ser usado no lugar de uma refeição, por exemplo. Vamos supor que você não tem... Porque assim, a dieta... ela é elaborada de acordo com a sua rotina de vida. O consumo de energia. Não adianta, não só isso. De acordo com a sua rotina de vida, eu falo no quesito de tempo para fazer a refeição. Perfeito. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta de dormir até mais tarde, até chegar assim no limite para você acordar. 3 sonecas depois. Tomar um banho e sair. Você não quer sair, você não quer comer nada. Então, o shake de proteína... Ao invés de tomar um café da manhã balanceado, que a pessoa vai lá e troca A gente pode adequar, né? A gente faz uma adequação dietética. Naquele momento que você não está afim de comer, porque você está afim de priorizar o seu sono, ou de fato você não tem tempo mesmo, a gente coloca uma refeição mais prática. Mas a pessoa que substitui uma refeição pela suplementação, ou coloca as duas sem necessidade específica para aquilo, então é bobeira. A pessoa está gastando dinheiro e talvez o organismo dela. Da cabeça dela, né? Por exemplo, eu tenho tempo e tenho recurso para tomar um café da manhã, mas eu malho, aí eu coloco um whey protein lá junto. O alimento, ele é sempre mais importante que qualquer outro suplemento, cara. Então o whey é meio que fantasioso, não é que eu vou tomar o whey, vou adicionar o whey na minha refeição, né, sem uma prescrição nutricional, não tem nada a ver com isso. Assim, o importante é você saber o que você precisa de proteína. Seria mais ou menos isso. Nós estamos falando de proteína, né? Especificamente. Mas com relação ao whey. O trabalho é muito mais complexo, o trabalho é muito mais amplo. É sempre mais interessante você comer um ovo, comer uma carne, comer outras fontes de proteína do que tomar whey. É sempre melhor. E eu lembro a primeira vez que eu malhei na academia, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um whey protein. Então eu não tinha necessidade. O whey, assim, alguns pesquisadores... Essa discussão ela é muito complexa, porque alguns cientistas colocam o whey como um alimento, porque ele é muito completo, dependendo da qualidade do whey que você compra. Tá?
Mas assim, Mas não é para outros, substituir refeição. outros defendem que ele não é uma refeição, mas ele é um Complemento é um ali, puta né? é um puta de um alimento. Porque Ah, ele é bem sim. completo. Ele é bem completo. Então ele consegue ser um alimento. Ser julgado, ser classificado como um alimento. Mas ele não consegue ser uma refeição. Mas isso também depende da sua adequação dietética. Se você naquela refeição, naquele horário, você foi criado uma situação que você só precisa de proteína naquele momento, o whey ele encaixa muito bem. E ele é considerado uma refeição. Por quê? Dentro daquela refeição, você só precisava de proteína. Então ele encaixou. Ele foi ditado, ele foi classificado como uma refeição. Um alimento e uma E refeição. qual que é o vilão pro nutricionista? Porque todo mundo tem uma dieta pronta, todo mundo tem um hábito de comer, tem um hábito de Eu consumo, posso pegou alguma chutar? coisa na internet. Eu ia falar isso. Eu acho que o maior vilão deve ser o YouTube, né? Porque todo mundo é especialista no YouTube, Exato. pô. Hoje a gente vê que a gente tem muita informação no mercado, mas a gente tem pouca fomentação. As pessoas não conseguem direcionar o que foi falado na rede, o que foi pulverizado de informação. Então, assim, não adianta eu jogar um monte de informação aqui para vocês e vocês não conseguirem direcionar para o que vocês desejam. Então, é perda de tempo, na minha opinião, e às vezes até perda de saúde. Porque você pode estar usando determinado suplemento em momentos errados, perda de saúde e perda de dinheiro também. Né? Porque Você... O cara lá atrás da câmera, o cara está sendo patrocinado para falar alguma coisa. Né? Exatamente. estrago, Então, né? assim, infelizmente, tem muita coisa que envolve, né, essas informações que são jogadas na mídia, então a gente tem que filtrar bem. As pessoas, às vezes, fazem a economia porca também, Que é muito né? comum. Que eu vou olhar que eu tô afim Nem olhou qual que é o biotipo dele, igual nós falamos aqui, que é extremamente importante entender. importante. Pega ali do amigo ali que tá com uma receitinha, já foi no nutricionista. Presta aí. Porque, olha só, veja Fazer bem, essa dieta. Empresta a Vamos fazer receita. Vamos meiar uma consulta, você vai e a gente tira xerox, né? veja bem, Isso se acontece você... muito com treino. A ficha. Copia a ficha um do outro. Vamos treinar junto, vamos fazer junto, a mesma coisa, assim. Veja bem, se você chega lá para eu te atender, eu tenho que entender do seu treino, eu tenho que saber como é que você treina. Como é que é a rotina lá de uma consulta? A pessoa entra Então, em contato com você? Então, a gente tem uma Quem que segura, quem que bate? Quem que é o policial bom, o policial? Eu seguro, a Marta é mais brava do que eu. Tá na cara, na moral. A Marta é bem brava, viu? Tem cara de brava mesmo, Amado. Mas aí, assim, a gente tem uma estrutura, um corpo clínico lá bem legal, então a gente hoje tem uma secretária, a gente tem uma enfermeira, a gente tem uma gerente, a gente tem um parceiro bem legal de um laboratório, que fica lá dentro da nossa clínica. Legal. E aí a gente tem lá a biomédica que faz a coleta dos exames na hora, a gente faz os exames sanguíneos sem ter a necessidade de fazer jejum, que Isso é muito interessante. Vamos supor, e hoje em dia o tempo é escasso. Então você consultou comigo 6 horas, e aí você é uma pessoa que tem dificuldade de encaixar uma hora do seu dia para fazer o exame. Ir até o laboratório. Ir até o laboratório. Tem alguns laboratórios que vão até em casa, mas às vezes você não consegue encaixar o horário para você. Então você está lá na consulta, eu já faço a coleta do seu sangue e já faço os seus exames. É claro que os parâmetros mudam, mas a gente já tem esses parâmetros. Perfeito. Né, Cara, é muito pra avançado. gente. Eu gostei de ouvir isso, porque às vezes isso acaba sendo um entrave, né? Sim. Tem muita gente que não começa um processo desse porque sai deflagrando outros processos. Eu vou ter que ir lá na consulta, vou ter que tirar sangue, eu não vou ter tempo de ir no laboratório. Vai atrasar para ir pro trabalho. Vai me atrapalhar tudo. Quando eu resolvi fazer... Esse conjunto full aí. Então, começa desde a primeira consulta. Isso. E aí o corpo clínico já vai fazendo a extração, já vai fazendo tudo. Lá funciona de forma bem organizada, a gente faz uma triagem mesmo com a pessoa, a primeira consulta, ela vai chegar na recepção, então vai colher uma série de informações, a gente faz uma anamnese, essa anamnese, aí a enfermeira, ela vai pegar o paciente de primeira consulta, o paciente cliente, e vai fazer a bioimpedância, vai fazer a prega cutânea, vai fazer a aferição de pressão, vai ver oxímetro, vai ver a saturação, a oxigenação da pessoa, e vai fazer outros exames lá, exame de força, de equilíbrio de força. Então, assim, isso chega tudo mastigado para mim. Então a pessoa é toda mapeada lá dentro. Tem sono. Exatamente. E a gente tem, por exemplo, a polissonografia lá, que a gente... E o que é uma polissonografia? A polissonografia é para a gente mensurar a qualidade do seu sono. Hoje a gente tem um aparelho que ele é tipo um oxímetro,
que é ele que você coloca ele no dedo e você dorme com ele. Você não precisa dormir naquelas clínicas do sono mais. Entendi. Esse aparelho a gente tem 2 dele lá. Então aí é uma das formas... Porque aí a consulta fica mais completa. Porque tudo isso, gente, que eu estou falando para vocês aqui, tem relação com a nutrição. 100%. Tudo isso tem a ver com a nutrição. E vai ter a parte que você não falou que eu acho que vocês vão gostar também, que é a parte de sorologia. Que vocês sabem o que é sorologia? É ideia. Explica aí, amor. É porque é o seguinte, dependendo da dieta, a gente não consegue todo o aporte de nutrientes, né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes você quer emagrecer, mas você precisa de determinado nutriente, mas se colocar tudo ali naquela dieta, vai estourar talvez a caloria. Então, você consegue fazer uma suplementação de micronutrientes, vitaminas, minerais, através da via endovenosa. Na verdade, sim. quando eu coloquei no papel o esqueleto da clínica, o meu sonho era colocar dentro de um só espaço tudo que a pessoa, entregar para a pessoa tudo que ela precisava para fazer a dieta. Então, a gente criou uma linha de suplemento nossa, que a gente quer vendida lá, dentro da nossa clínica. Claro que são várias linhas, você não vai precisar de todas, mas se você precisar de uma, você tem ali para te atender, você não precisa sair no fulano para comprar. Você tem a soroterapia, que é essa questão E que ela é pouco divulgada, por sinal, ela né? é pouco Pra mim isso é uma novidade. É, Também. novidade. Eu achei sensacional. E aí talvez- tem mais coisa ainda, porque tem a parte fala da mitocôndria, do detox Sim, hepático. então, Tem assim, coisa aí a mais. soroterapia, na verdade, é uma gama de vitaminas, de oligoelementos, vitaminas, minerais, fitoquímicos, né, que são ativos, que vão melhorar o seu estado de saúde através da veia. Quando você faz todo tipo de trabalho, de tratamento venoso, você tem 100% de aproveitamento, Perfeito. porque você não tem para onde perder. Então, uma Absorção suplementação endovenosa, intravenosa. suplementação, endovenosa. Endovenosa. Intravenosa ou endovenosa, a mesma coisa. E aí você também, por exemplo, com o passar da idade, no processo de senescência, é natural que todos os processos metabólicos do nosso corpo envelhecem também. Eles estão sofrendo a ação do tempo. Então, as enzimas digestivas que você produzia quando você tinha 20 anos, com 40 anos você já não produz mais. O suco gástrico que você produzia com 20 anos, com 40 anos você já não produz mais. Então, essa enzima digestiva, esse suco gástrico que facilita outros hormônios, outras enzimas que participam do processo de digestão e absorção do alimento, fica comprometida. Então, aonde entra a soroterapia também, auxiliando na nutrição do paciente, que isso chama nutrição ortomolecular. Toda essa parte de consulta eu consigo lá na clínica. Tudo. Ou nutrição celular, né? Que é uma das minhas especializações, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu entendo o seguinte, que o alimento, ele é a forma de levar informação para o seu corpo. Então, toda vez que você come um alimento, você tem que entender que você está sinalizando enzimas, cascatas enzimáticas, hormônios e genes. Tanto é que um assunto mais estudado hoje dentro da área da saúde é um assunto que a gente chama de epigenética. Você não é refém da sua genética. Não é que a sua família toda teve um câncer, por exemplo, de pulmão, e você nasceu... Você está condenado a ter um Você câncer. nasceu com esse gene que causa o câncer de pulmão, que você vai ter o câncer de pulmão se você mudar o seu estilo de vida. Se você mudar o ambiente que entra a alimentação. E nós temos um exemplo muito forte aí, que é o Cristiano Ronaldo, né? Que a todo momento ele demonstra ali que a maior ferramenta que ele tem é o corpo dele. E a forma que ele trata isso tudo reflete exatamente o que você falou. Você não está fadado ali a ser gordo porque alguém foi gordo. Exatamente. Você não está fadado a ter uma doença porque alguém teve uma doença. Ali é uma questão... Você não precisa ir muito longe, né? A gente tem o Hulk aqui do Galo, que Exato. tem uma genética absurda, que a genética eu tive com ele. Nós estamos falando no Esse caso do final- Nordeste, né? O cara do Nordeste já é diferente, né? Exatamente. Mas o que foi a primeira vez que eu tive um contato próximo com ele, porque eu tenho um amigo que é Ele um tá com empresário quantos dele. anos? O Hulk tem 35 E anos, cara. jogando em E jogando em em alta alta performance. alta Exatamente. performance e jogando muito. E assim, Então eu não entendo por que ele não foi na Copa. eu também não entendo. Eu cara. acredito Também que não ele entendo. ocuparia Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou fã dele demais, eu gosto muito do futebol dele, Não da só do pessoa jogador, dele. como a pessoa. né? Como a pessoa. Ele O consegue cara- casar as coisas juntos. O cara é sensacional. Mas assim, o que eu percebi é que o cara, bicho, ele tem uma estrutura diferenciada, cara.
Ele tem uma estrutura diferenciada. Eu sigo o Instagram dele, eu vejo a dedicação dele, eu vejo ele ali se esforçando o máximo, eu vejo ele treinando pós, não só dentro da Cidade do Galo, mas fora. É aonde que eu queria falar. Ele tem uma genética privilegiada, mas ele faz por onde as coisas acontecerem, entendeu? E se manterem ele também, não fica, né? ele não fica ali esperando. Acabou o jogo, eu vou jogar a perna pra cima aqui e vou ficar recuperando do jeito que Deus permitir. Não é. Ele tem toda uma estrutura dentro da casa dele, ele tem uma câmara hiperbárica, ele tem sauna, ele tem banho de gelo. O futebol não é mais como era antigamente, né? Que era a segunda profissão, que a pessoa bebia depois do jogo, e aprontava e fazia. Fumava. Não precisa, como diz o Romário, não precisa nem de treinar, que eu já sei que eu tenho que fazer. E a estética né? também já não é como antes. Não sei se vocês lembram, antigamente tinha um tal de Ivo Pitangui, que era o fenômeno, era só ele. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem a acessibilidade da estética, a Marta acho que é prioridade para poder falar isso pra gente, o mais próximo de você possível. Sim. E sem grandes intervenções. Porque antigamente tudo era no corte e na costura, né? Hoje em dia você tem aparelhos lá, né? Tem a parte minimamente invasiva, né? Então entraria preenchimento, botox. Isso tudo faz na clínica? Faz na clínica. Os preenchimentos que estão em auge agora, que deve ser o carro-chefe, né? Então, na verdade, o meu carro-chefe é o bumbum. Sim. Aí eu uso muito bioestimulador para melhorar a qualidade. E como é que chama essa técnica? Para as mulheres que estão com dúvida, eu gostaria de saber. Do bumbum? É. Bioestimuladores de colágeno. Fala lá para todo mundo lá, porque minhas clientes vão adorar ouvir isso. Então, eu gosto muito pro bumbum de trabalhar com os bioestimuladores de colágeno. Que, na verdade, eles vão melhorar a sustentação de pele, dá um efeito lifting, melhora a espessura dérmica, que, na verdade, deixa a pele mais grossa. Então, por exemplo, às vezes o bumbum, com o passar do tempo, vai ficando com a pele mais fina, com o envelhecimento. Então, a gente consegue melhorar essa espessura dérmica. Melhora a celulite também. Eu acho que, assim, é o padrão ouro, sabe? E eu conscientizo muito meus clientes a respeito dessa questão do glúteo. Porque se fizer a parte muscular, que a gente já falou, com estímulo de colágeno, e ela associar uma alimentação, ela consegue chegar num bumbum bem bonito, sem precisar preencher. Ou, se precisar preencher, preenche pouca coisa, entendeu? E quando preenche com o quê? Então, é o ácido hialurônico. Só Sim. que, na verdade, saiu no mercado agora um preenchedor que ele chama Renova Body Shape. Ele é um preenchedor corporal. Renova Body Shape. Só que é o seguinte, ele vem uma seringa que dá para diluir e viram 6 ml. Se a gente pensar num glúteo antes e depois, igual o pessoal faz com PMMA, por isso que eu acho que é muito mais difundido, pelo custo, que é menor, o Bem PMMA. mais barato e mais rápido. E um volume grande. Porque o preenchimento com ácido hialurônico, ele ficaria muito oneroso, se você for colocar o tanto que colocaria. muito caro, né? É muito caro. Então, eu falo assim, faz o processo bonitinho de treino, de dieta, de bioestimuladores. Depois o glúteo tá ali, ele é seu, você consegue manter para sempre, Exato. entendeu? Entendi, Sem muito precisar bom. preencher. Porque o ácido hialurônico sai com 1 ano, praticamente. Então, você é referência hoje no bumbum e é o que acaba atraindo muito. E o Botox mais como parte de estética também, né? Lá tem tudo. Tem botox, tem preenchimento, tem os fios de sustentação, tem os fios de colágeno, tem lipoenzimática, tem muitos tratamentos lá que a gente faz. Mas Vocês são realmente muito completos em termos de gama de serviço de solução para o cliente, pelo que eu pude. Né? Não é só a estética, não é só a nutrição, não é só a educação. A pessoa entra lá e ela vai sair uma nova pessoa. Mas seria mais ou menos isso. E o mais legal é essa nova pessoa, ela vem não porque a pessoa vai mudar com tudo, mas a mentalidade dela. Entendeu? Eu acho que a mudança de mindset E com saúde. E com saúde. Porque às vezes, por exemplo, vou te dar meu exemplo. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu quero um glúteo assim. E aí as meninas da recepção até brincam comigo. Que eu falo a verdade mesmo. Eu falo, olha, não vai ficar assim. Então eu prefiro não fazer. Então, assim, é conscientizar. Porque eu falo que é melhor você tomar um balde d'água e a pessoa te olha assim, não queria ouvir isso. Entender a realidade mesmo, a verdade. Sabe? Mas pelo menos você tá trabalhando com segurança, tá trabalhando com realidade. Porque as pessoas às vezes saem fazendo os procedimentos e não colocam a expectativa daquilo, né? É bom que vocês pensam assim, a venda ela é só uma parte do processo, né? Não adianta nada, vocês não iam estar onde vocês estão hoje, vendendo e entregando o que está sendo prometido. Exatamente. Né? Lá atrás você falou que tinham várias etapas num processo ali, desde a coleta sanguínea, né, do estudo de caso de cada pessoa. Quanto tempo leva esse processo todo? Por exemplo, o Fernando vai marcar uma consulta com vocês e eu quero apresentar lá um problema que está me incomodando. Né? Quanto tempo a pessoa deve esperar ali que ela vai gastar com vocês para ter isso tudo? A minha consulta ela é moldada de acordo com a necessidade do paciente. Então, assim, eu separo sempre 1h30 para cada paciente, mas eu posso resolver todo o seu problema em 20 minutos.
Porque se você é um cara que já foi todo mapeado e eu já sei exatamente o que você quer e o que fazer com você, e você não faz muitos questionamentos, a consulta ela é bem breve. Agora, se é uma pessoa que está cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, e aí eu tenho maior prazer em explicar tudo para ela, a consulta pode durar até 1h30. Às vezes até mais, mas assim, eu tento enxugar e falo assim, ó, fulano, infelizmente, a gente tem que encerrar a consulta por aqui, eu vou atender o outro, mas eu posso dar continuidade às suas dúvidas pelo WhatsApp, eu posso até te ligar mais no final do dia para conversar com você. Porque acaba que tem gente que chega com muitas dúvidas, porque fulano falou, ciclano falou, e aí ela quer tirar a dúvida comigo e eu tenho paciência em responder essas perguntas, e às vezes a pessoa... Você está realmente no foco de resolver, de ser a solução para aquela pessoa. Cara, assim, ó, é um trabalho que eu amo fazer. Eu amo fazer o meu trabalho. Então, assim, você vai fazer um trabalho para não entregar resultado, não faz muito sentido, né? Então, assim, a entrega, a satisfação da pessoa é o maior prêmio que a gente pode ter, ué. E é melhor propaganda para vocês, né? Claro, mas é isso que me sustenta, que eu vejo. Que, assim, eu estou na área da nutrição desde 2010, como profissional, mas eu vivo a nutrição desde os 13 anos de idade. E aí, o que eu percebo desde 2010, atuando profissionalmente como nutricionista, é que as pessoas têm um giro muito grande, mas não sustenta, não consegue prender muito tempo os pacientes. Eu tenho paciente lá de 10 anos, eu tenho paciente de 8, de 7. Você falou uma coisa muito legal e eu consigo perceber através da apresentação de vocês. Vocês se preocuparam não só no foco de estética, de nutrição, sim, mas no acompanhamento de uma nova perspectiva de saúde. E isso faz muito mais sentido para a pessoa, ao invés de você pagar uma consulta para ver o quanto você está doente, você fazer uma consulta e um acompanhamento para expor o quanto saudável você dá. E às vezes é inacessível para algumas pessoas quando elas não se identificam com essas pessoas. E vocês são aquilo que vocês vivem. E vocês falam com tanta propriedade, e é isso que passa segurança para as pessoas. Um linguajar simples, ver a Marta falando ali de um bumbum, de um crescimento, e ser transparente ao ponto de perder o cliente, eu acredito que é o maior legado que vocês dois estão construindo, porque hoje em dia as pessoas se identificam com isso. As pessoas não querem só ter resultados, as pessoas querem participar de algo que vai fazer sentido para elas e elas vão poder dar prosseguimento para isso. Por isso, clientes de tantos tempos. Quanto tempo tem de clínica e quanto tempo vocês estão se aprofundando nesse projeto, que é um projeto mais amplo de saúde? A clínica ela começou a ser construída em 2018. Aí veio a... Meu presente na pandemia. Aí veio a pandemia e tal. Você empreendendo, chega uma pandemia, imagina. E é clínica, né, pessoal? Imagina, não tem como atender. Empreendendo e investindo, fui obrigado a fechar. Nossa. Mas Deus ajuda a gente mais e aí deu tudo certo no final, né? Mas então desde 2018, era para ter finalizado ela em 6 meses, né? Só que a obra perdurou 1 ano e meio. Então, esse é o desafio de todo empreendedor, viu, gente? Nada sai como a gente escreveu no papel. Não tem jeito. Infelizmente, né? Mas a gente, né? Infelizmente, né? Porque durante o processo as coisas vão sendo adaptadas, vão sendo mudadas para ser de uma forma que talvez seja melhor do que inicialmente pensada, né? Então, empreender no final das contas é muito isso também, né? E qual é o endereço lá da clínica? Mudar. A gente está na Desembargador Jorge Fontana, número 80, no bairro Belvedere. Sim. A gente está muito bem localizado lá. Se as pessoas quiserem achar vocês nas redes sociais, como é que elas fazem? A minha rede social pessoal é o Nutrimarcos. O Marcos é com U, né? E a da Marta é... Marta com TH Lemes. E da clínica? E da clínica é Lavite, com 2 T's e I no final, _ Instituto. Legal. E os dois atendem full time nessas clínicas? Ou vocês atendem em outro lugar? Não, a clínica é nossa e a gente tem uma demanda para ficar só lá. Entendi. Né? Legal. Competição, atleta, como é que funciona, Marcos? O cara que quer ali um atendimento mais personalismo. Porque eu consegui compreender que vocês conseguem atender as necessidades específicas das pessoas. Então, igual eu te falei no começo, a minha base
o motivo pelo qual eu fui para nutrição foi por causa dessa... Ter melhor rendimento como atleta. Ter melhor rendimento, alta performance. Só que hoje não é o meu foco mais. Hoje eu prezo mais aquilo... um equilíbrio metabólico, uma pessoa que não tem aquela necessidade de baixar o percentual a quase zero. Sim. E ficar com o músculo a quase a pele não aguentar e romper. Eu não procuro esse público mais. É um público que me entregou muito conhecimento. E que você fez parte dele também, porque quando você competiu, você sabia tudo dele, né? Exatamente, procurei saber tudo. A gente fica curioso, a gente quer estudar e a gente quer saber de outras coisas, né? Então, assim, é uma coisa que eu estudei muito, mas eu aprofundo mais hoje, aquilo que eu falei para vocês, as extremidades, hoje, não me interessa tanto, me interessa mais o ponto do meio, que é o ponto que eu vejo que a gente consegue ter mais constância e a gente consegue entregar mais saúde. Mais responsabilidade. Mais, com certeza. Assim, claro que quando alguma pessoa quer o extremo, um ou outro me procura e eu consigo atender, porque além de eu ter a teoria para isso, eu vivi o negócio. Você tem a prática. Eu tenho a prática, então eu sei muito bem como tudo funciona. O que o cara vai passar com um percentual de gordura de 3%, entendeu? O que o cara vai passar quando ele começa a ficar muito musculoso e cheio de dor articular. Tá aí na parte de estética, quando você passa, a gente consegue contemplar isso tudo? Um exemplo, fazer uma substituição, aplicar ali um... Eu acho que é o que eu sempre falo, a estética, ela não te dá o resultado. Ela acelera o seu processo. Então, assim, o processo ele tem que estar acontecendo. Peraí. A estética não te dá o resultado? Porque muita gente, por exemplo, ela vai chegar para você e falar assim, eu quero emagrecer. Aí eu vou falar com ela, olha, tudo bem, então você precisa estar num treino e dieta. Por quê? Eu não vou sumir com a gordura da pessoa. Eu vou disponibilizar aquilo ali para ela queimar. Então, por exemplo, a última gordurinha daquela da barriga que incomoda a pessoa, eu consigo tirar e jogar na corrente sanguínea para ela utilizar como fonte de energia. Então, aquela última gordurinha que a pochetezinha, que a gente vai emagrecendo e fica pochete. Ou vai emagrecendo e fica culote. Então, eu consigo jogar ela para frente, sem a pessoa sofrer tanto numa dieta. Pontos específicos, né? Que aí entra o tal do equilíbrio, que a Marta faz, que é a harmonização corporal. Aí você consegue incomoda acelerar muita gente, sem a pessoa sofrer tanto, entendeu? Entendi. E a gente viu no mercado muito, né? As pessoas que estavam acima do peso e queriam perder peso com cirurgia plástica, por exemplo, fazendo abdominoplastia. E antes de estar desinchada, a pessoa já ganhou o peso todo de novo. Né? E alguém me falou isso, eu acho que fez muito sentido, que é o seguinte, a cirurgia plástica, os procedimentos estéticos mais avançados, eles estão ali para resolver um problema que você não conseguiu com a dieta, não é para perder peso. Nada é sustentável sem mudança de mindset, de cabeça, né? Mindset hoje em dia está na moda, mas nada é sustentável sem a mudança de cabeça. Então, a pessoa ela quer melhorar com o procedimento corporal, a gente vai acelerar o processo, mas ela precisa mudar um pouco também. Então, por exemplo, eu até brinco que eu sigo meus clientes na rede social. Nossa Senhora! Então, por exemplo, eu falo com ela, olha, nós vamos fazer um trabalho para emagrecimento. Eu tô de olho em você. Se você fizer a sua parte, você vai ter resultado rápido. Se você fizer mais ou menos, você vai ter mais ou menos. Se você não fizer nada, você não vai ter resultado. E que para vocês é fácil monitorar isso, uma vez você tá com o nutricionista junto com você. Aí eu não falo nada, eu só vejo que tá saindo muito, eu só mando um olhinho, assim, ó. Tô te vendo, entendeu? E aí é isso, assim, a estética ela entra para acelerar esse processo. E uma coisa que eu acho interessante, que a gente sempre conversa, né, amor? É o seguinte, a gente fala de performance, a performance ela não tá ligada somente a atletas. Então, se vocês, por exemplo, trabalham lá no salão, né? Tem uma demanda gigantesca. Se você sente mais energia, você tá melhorando sua performance no trabalho. Se você não tem dor para trabalhar, você melhora a sua performance. Se a pessoa está trabalhando... Dorme melhor. Então, assim, a performance, ela é o tempo todo. Se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente leva a parte da performance também. Para vocês, qual foi a missão que vocês desenvolveram quando vocês decidiram fundar a clínica? Qual que era o objetivo máximo? O meu é conseguir ajudar as pessoas a melhorar a autoestima delas com saúde e com consciência. O meu objetivo é esse. A gente tinha 2 palavras lá, que é autoestima, saúde e bem-estar. Então, que é o que a gente usa. De vocês aí. Eu acho bem legal. Inspirador. Tem tudo a ver com o que a gente quer, que é o que a gente quer de forma constante lá na clínica, que é o que a gente entrega. E o que hoje eu vejo que as pessoas buscam.
Porque no começo de tudo, a gente recebe vários públicos, né? E assim, como eu já transitei nos extremos, então eu recebia muito, por exemplo, atleta fisiculturista querendo melhorar a todo custo o físico. E aí eu começava a explicar para eles. É muito interessante isso, porque você vê que o cara, ele tá afim de pagar o preço, ele dá o que ele tem de mais valioso em prol do físico dele, que é a saúde, cara. Ele piora a saúde dele. Ele tá disposto a trocar o que ele tem de melhor pelo pior. Para aquele momento. Exatamente. Ele vai trocar a saúde dele, que vai levar ele tão longe, onde que ele quiser, para viver aquele só momento. para viver aquele momento. É muita loucura, né, cara? Mas é... Aí tudo na vida tem pessoas extremistas para isso, né? Sim. Então, aí eu entrei com esse papel de tentar alertá-los. Alguns entendem, outros fazem cara feia, outros falam que eu fiquei maluco, que não sei o quê. Mas aí, aos poucos, o público mudou, né? E aí, hoje eu atendo um ou outro, porque isso eu gosto. Eu sempre gostei, porque é muito legal você ver a mudança, né? Estética, né? E essa maturidade veio com o quê? Porque no início você queria performance a todo custo, né? Então, quando mas você era o atleta. Aquilo que a Marta falou, né? Tudo é performance. Se você faz a pessoa ganhar mais saúde, você melhorou, você performou a pessoa. Você faz a pessoa ficar mais concentrada. Mas o Marcos, quando eu era o atleta, que queria ser o maior, queria ser o melhor... Eu tinha a mesma cabeça que eles. Exato. Mas eu não tinha... Mas aí o que acontece? Você concorda comigo que o pecado é muito maior quando você sabe que você está pecando? Perfeito. Então, aí que entra o meu trabalho hoje. Pô, eu sei que o negócio vai te gerar um prejuízo, um dano muito grande. Então, por que eu vou fazer? A maturidade gerada nesse processo todo, a dor gerada no processo todo, te transformou numa pessoa diferente. E você não quer que outras pessoas sofram por isso. Cara, vou falar então, né? Então, vamos lá. Eu tenho rompimento de bíceps, os dois dedos quebrados, rompimento dos dois peitos, rompimento do isquiotibial, que é um músculo aqui debaixo da coxa. Eu tenho 4 hérnias na lombar, uma na cervical. Por quê? Treino extenso, treino no extremo do extremo do extremo. É a busca da perfeição. E aí o que acontece? Se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não ia fazer nada do que eu fiz no passado. Mas talvez também eu não teria o conhecimento e a vivência para poder passar para outros o que acontece, entendeu? Nos extremos. Então, assim, é mais ou menos por aí. Fez parte do processo. Foi feita uma pergunta para o maior bodybuilder de todos os tempos, que chama Ronnie Coleman. Ronnie Coleman foi 8 vezes Mr. Olímpia. Isso. É o maior superou o Arnold Schwarzenegger. É, o maior campeão, ele junto com um cara que chama Lee Haney, que é um americano também. Que é o mais antigo. Então, o Ronnie Coleman, ele tem 8 títulos de Mr. Olímpia e 7 cirurgias na coluna. Ele está quase batendo o recorde dele. Mas aí, o que acontece? O repórter perguntou para ele se ele tinha arrependimento do agachamento, que ele sabe que o agachamento é que provocou que fez ele trincar. O nível de estresse dele, ao ponto de ele ficar de cadeira de roda. Que provocou a fissura da lombar da coluna dele, que fez ele quebrar a coluna pelo excesso de peso. Deus. Aí ele falou assim, o único arrependimento que eu tenho é de não ter feito uma repetição a mais. Ele é um deus do esporte, né? Esse é maluco. Mas assim, ele viveu a vida toda o negócio, ele treina até hoje, contraindicado de treinar até hoje, mas ele continua treinando. É um cara que vai morrer treinando, né? E faz por amor. E é o que eu vejo nos olhos de vocês dois, que vocês dois estão entregando aquilo que vocês acumularam de melhor. Eu acredito que o sucesso, ele está muito mais ligado a isso, ao retorno financeiro. Com certeza. Isso é base. Porque assim, se você não viver do jeito que a gente vive, o retorno financeiro ele pode até vir da mesma maneira, mas ele vem a curto prazo e depois você não sustenta isso, cara. Porque você não vai conseguir trabalhar num negócio que você odeia fazer. Você não vai conseguir trabalhar num ambiente que você chega lá querendo chorar. Não faz sentido. A gente chega lá com felicidade. Eu chego lá no consultório, eu acordo 4h30 da manhã. Eu tenho um ritual que a Marta fica 4h30 da manhã, querendo me matar. Padeiro, ele é padeiro. Vai fazer pão agora, amor. 4h30 da manhã. 5h30 tá na porta da academia. Eu acordo 4h30 da manhã todos os dias, tomo banho gelado, faço a minha suplementação. Chego na academia 5h30. O banho gelado é muito bom pro corpo, né? Ele é que ativa tudo, né? né? Sim, ele tem vários benefícios, né? E ainda economiza uma energia ainda, né, Marta? Pode continuar. 4h30 da manhã vale mais, amor. E aí, assim, eu treino. Quando eu tô certinho, eu vou treinar 5h30 da manhã. Aí depois tomo meu banho gelado de novo na academia.
subo pro meu trabalho, meio-dia faço o treino de jiu-jitsu, no horário do almoço, 2 horas da tarde estou de novo no consultório e vou até, se deixar, ontem eu fiquei até que horas, Ontem eu fiquei até 9 horas da noite. Como é que faz sem amar, né? Não tem jeito. Entendeu? Tem que ter muito amor isso que eu ia envolvido. falar. Se eu não gostasse, como é que eu ia fazer isso, cara? E no final das contas, isso vai de encontro com aquelas pessoas que vivem pelo final de semana, que trabalham o mês inteiro super mal-humorados e tristes só por causa do 5º dia útil. E é isso, né? Se você não encontra o que você ama pra fazer, difícil ser feliz. Não, cara. e você não consegue entregar o seu melhor, você não consegue render, você não consegue ser o melhor, ué. Eu busco ser o melhor. Eu Gera quero ser o melhor. consequência. Exatamente. E assim, a gente, eu faço o que eu gosto e eu sou remunerado por isso. Aí, Que é o melhor ainda, aí né? é fantástico, entendeu? Essa Legal. perspectiva aí de ser o melhor de fato, você não tem que provar nada pra ninguém, você só precisa ser melhor do que você foi ontem. É o que eu percebo aí vocês todos os dias. É o que eu percebo a Marta todos os dias, chegando sempre com o astral lá em cima, alegre, tratando todas as minhas meninas, desde a manicure até a caixa, com o maior carinho. Eu vejo que as meninas já chamam ela de Martinha. É muito bom. Eu vejo o brilho no olhar de algumas clientes que já se identificam com ela. É por isso que vocês estão aqui, é porque fazem sentido demais pra gente trazer essa história de vida, porque nesse momento tem várias pessoas começando, preparando para poder empreender. E talvez não vão encontrar a mesma dificuldade que vocês encontraram. Que Deus nos permita não ter uma próxima pandemia. O que você, Marcos, primeiro e depois Marta, o que você daria de conselho para aquele cara que está pensando sim acabou de formar agora, ele quer montar um consultório, ele quer partir para cima. Qual que é a dica assim, de ouro que você fala pro cara, assim, olhando lá para aquela câmera pra gente? Essa dica ela é muito simples, provavelmente a pessoa já deve ter ouvido falar, é não desistir na primeira barreira. E não desistir em barreira alguma, porque se é o seu sonho, você tem que ir até chegar. É isso. Legal, hein? Não adianta. Sei. Marta, você sabe que o curso Então. de biomedicina agora, ele explodiu, né? Explodiu. Pra tudo quanto é lado, você tem biomédica, você tem tudo. Porém, tem que gostar e tem que fazer com carinho, com amor. Tem muitas meninas nesse momento agora que estão ali empreendendo, pegando alguma herança, alguma coisa, algum dinheiro, indo no banco, entendeu? Para poder viver esse sonho. Olhando para aquela câmera ali, o que você consegue falar para elas? Então, ao meu ver, buscar conhecimento, mas também ter humildade, porque ninguém começa lá de cima. Então, por exemplo, se você tiver que fazer um estágio onde você vai ter que fazer serviços que, ao seu ver, não é o que você quer para sua vida, tá tudo bem. Você tá ali pelo conhecimento e aí você vai crescendo degrau por degrau. Muita gente, às vezes, não tem humildade e a gente precisa de humildade sempre pra gente conseguir crescer. Olha, legal mesmo. Fernando, esse papo de salão é bom demais. Faltou só uma cerveja aqui, um churrasco. Esse negócio ia virar mais 4 horas A gente toma fácil. uma né? cervejinha com whey protein aqui, dá tudo certo. É a combinação perfeita, né? Pessoal, nós chegamos aí na reta final do Papo de Salão. Muito bom ter vocês aqui. Já fica aberto o convite para vocês, porque quando a gente chega no final com um gostinho de quero mais, significa que as portas estão abertas para vocês voltarem. E o Fernando, como sempre, ele vai finalizar aí fazendo um desafio com vocês. A gente tem uma tradição aqui que é o seguinte, tá? Peguei você de Medo, surpresa, tô com hein? medo. Não é nada demais, é o seguinte. A gente pede sempre pro convidado falar pra gente uma música, pra gente colocar na nossa playlist, tá? E uma frase clichê. Então, Marta, conta pra gente uma música que você gosta e uma frase clichê. Mas agora eu vou fazer o seguinte, quando você pensa, eu vou jogar seu marido na isso fogueira. aí, Vamos pular. Primeiro os homens. Oh, caramba, você me Eu acho que a pegou. música é mais difícil. Fala uma música pra gente, cara. Eu gosto de... Eu sou eclético e, cara, assim, uma música que possa ter a ver com esse momento, aí Tem que ter. Não, Todo mundo trava nesse eu não momento. sei, sinceramente, eu não sei o que te falar agora. Então nesse vamos para momento. Mas frase para uma lista clichê. de treino, aquela música que você fala, assim, quando eu ponho essa aqui, eu consigo colocar um pouquinho mais de carga. Assim, então, eu gosto muito de escutar, porque assim, ó, a palavra auxílio ergogênico, Vixe. que é muito usado hoje no alto desempenho, na alta performance, é tudo que melhora o seu desempenho naquele esporte ou no estudo, algo desse tipo. Ergogênico é tudo que vai melhorar a sua performance, seu rendimento. A música, ela tem efeito ergogênico, porque vai melhorar a sua performance. Você fica mais adrenalizado, porque você estimula hormônios que vão te deixar, que vão aumentar o seu foco e vão aumentar a sua força. Te deixa mais focado. Eu gosto muito de escutar rock. Hoje, por exemplo, eu escutei a Led Zeppelin, escutei muito também o Offspring, que eu gosto também.
Mas aquelas músicas mais agitadas. E fala o nome de uma música pra gente, então, do LED ou talvez do Offspring. Cara, do Offspring é essa aqui, que eu não sei o nome dela, mas eu posso falar aqui Olha aí agora. que tá na quer ver, ó? playlist. Tá na playlist também, aqui, né? ó. Posso cantar? Pode fazer Aqui, até ó. lá, se quiser. Lá. Eu tô imaginando ele com uma saia justa. Ó, The Kids Aren't Alright. Alright. Kids aren't alright. Isso, é essa. Legal. E a frase, assim, uma frase que marcou sua vida, uma frase clichê que serviu pra você e pode servir pra outra pessoa. Nó, cara, eu sou um cara... Água mole, pedra dura que não vale. Eu sou No um cara... pain, no gain. No pain, no gain. Não é no pain, no gain, não, cara. Assim, eu sou um cara muito militar, assim, né, velho? Então, eu vejo assim, ó, aqui ninguém tá preocupado com as suas desculpas, ninguém tá preocupado com o que você sofreu. O pessoal quer saber do seu resultado. Então, Eu trabalhei com um cara que falou essa frase pra mim de outro jeito, que era o seguinte, não importa se o pato é macho, eu quero é o ovo. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E você, Marta, conta pra gente uma música aí pra gente colocar na playlist. Então, eu vou dar uma sugestão de uma música que eu gosto, mas eu nem sei de quem é, aquela que chama Aleluia. Eu amo essa música. Vocês sabem de quem que é, gente? Aleluia? Não é não. Eu sei quem que é um cara britânico-americano, se não me engano. E a frase clichê, mas depois eu vou colocar lá direitinho. E a frase clichê, conta pra gente. É pra ser clichê, né? Clichê. Conta nessa câmera Então, aqui. se você não sabe qual caminho você quer seguir, qualquer um vai servir, você vai chegar onde você vai... Eu não tô lembrando direito como é que ela é. Você sabe qual que frase Pra é? quem não sabe que caminho seguir, Isso. qualquer caminho basta. Pra quem não sabe qual Essa frase é caminho maravilhosa. seguir, qualquer caminho basta. Essa frase é maravilhosa. Foi um prazer receber vocês, gente. Prazer Vocês foi são um nosso. casal que empolga a gente, né? Dá vontade de ser fisiculturista, dá vontade de ser nutricionista, educador Amor, mas físico. dá, não dá? Dá, ué, claro que Pra dá. mim dá? Claro que dá, ué. Então, o bodybuilder ele é legal também, assim como todo esporte, porque o seu potencial genético é que escolhe a categoria. Você tem um bodybuilder, que é a categoria Open, que é do Ronnie Coleman, que você não tem uma estrutura para isso. Mas você tem uma estrutura para o clássico, por É só exemplo. adequar a sua. Entendeu? É isso. Isso é Legal. uma das coisas interessantes. Não, eu já tô fichado lá na clínica de vocês. Eu gosto de esperar lá. Show de E aí, o bola. que vocês vão lançar de promoção final agora? Para as pessoas que quiserem ir lá e conhecer a... Olha, você pegou a gente de novo de forma Tem que improvisada. ter uma promoçãozinha Tem aí. que ter uma promoçãozinha, então vamos lá. As pessoas, então, as 20 primeiras... Todas as pessoas que assistirem esse podcast, 10% de desconto. Cara, pode ser que seja. Aí, ó, chama lá Pode todo ser. mundo lá então pra Pode gente. ser. Ó, todas as pessoas que assistirem esse podcast vão ter direito a 10% de desconto lá na nossa clínica, na Lavite. É só falar lá que assistiu o podcast, que vai estar avisado já que tem direito a 10% de desconto. Tô aguardando Obrigado vocês pelo lá. desconto, viu? Aí, ó, você deve estar com desconto. Clientes Socilas, 10% de desconto. Legal, gente. Foi Só um muito prazer obrigado, conhecer tudo de bom, vocês, viu? Prazer foi Beleza. nosso. Tamo junto. Obrigada.